Oi, gente! Sou Fabiana, professora de inglês, e estou aqui hoje para a gente falar sobre discurso direto e indireto. Então, aproveite se você tem dúvidas sobre esse assunto. Lembrando que, mesmo quando a aula ela tem uma vertente mais para a gramática, a gente entende que essa absorção de vocabulário e também de estrutura gramatical vai nos ajudar para o nosso objetivo principal, que é o quê? Compreender textos em inglês e também resoluções de questões para o Enem, ok? Então fica ligado nessas dicas que a gente vai ver hoje aqui e aproveita para entender bem esse assunto. É importante também ter o teu feedback, tá bom? Se você está entendendo direitinho, então bota lá nos comentários se teve alguma dificuldade, se entendeu, se ficou com alguma dúvida. Vamos lá para a aula? Então vamos lá. Então o discurso indireto também é chamado de reported speech. Então, a gente vai entender aqui qual o objetivo dessa aula. Então, o primeiro é estabelecer as diferenças linguísticas e comunicativas que há entre o uso do discurso direto e do discurso indireto. Mais um objetivo, nós temos aqui reconhecer no texto a aplicabilidade do discurso direto e indireto. Esse é um dos nossos objetivos principais, ok, pessoal? Então, vamos lá. Olha, ao narrarmos o que outra pessoa disse, pediu, perguntou ou contou, a gente pode fazer isso de duas maneiras. Então, a primeira a gente chama de discurso direto porque é você repetir a fala da própria pessoa. Repetindo a fala da pessoa, você utiliza um discurso direto, dizendo exatamente como ela disse. A segunda forma é relatando com nossas palavras o que a pessoa falou. Esse é o chamado discurso indireto. Ó, preste atenção. O discurso indireto nada mais é do que aquela forma que a gente tem de contar aquela história lá, né? Ah, olha, fulano me disse que isso e tal. Lembra daquela menina tal? Ela me disse que isso aconteceu e tal. Pronto, essa história aí de fulano disse que isso, que aquilo, esse contar é o chamado discurso indireto, ok? Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso em inglês. Vamos lá. Então, this is Brian. Este aqui, ó, é Brian. This is Brian. E Brian is a worker. Ele é um trabalhador. Brian. E veja aqui, ó, o que é que Brian disse. Brian said, I'm very tired. Você observa aqui que essa frase de Brian, ela veio entre aspas. Então, significa que essa frase foi dita exatamente assim. Brian disse, eu estou muito cansado. Ó, ok? Então, isso aí é o chamado discurso direto, é a fala direta, como qualquer pessoa diz. Quando eu transformo isso aqui num discurso indireto, é aquela história lá. Então, Brian disse que ele estava muito cansado. Então, eu vou pegar aqui, ó, a história que Brian disse e vou contar a alguém. Ei, fulano, Brian disse que estava muito cansado. Pronto, é mais ou menos isso aí. Então, vamos lá. Então, você entende aí que isso é o chamado discurso indireto, ok? Então, nessa oração principal, queridos, que nós vamos ver aqui, nós usamos 3 verbos principais, assim. Então, alguns deles eu tenho certeza que você já conhece. O primeiro deles é o verbo say, que significa dizer. O segundo é o verbo ask, que significa perguntar. O terceiro verbo é o verbo tell, que significa contar. Então, observe aí. O primeiro deles, tell, a gente vai usar aqui, ó, preste atenção, sempre seguido de um nome ou pronome pessoal. Então, para que a gente avance, é necessário você saber o que é um pronome pessoal. Claro que você sabe o que é um pronome pessoal, né? Então, veja, o pronome pessoal, eu sei que você lembra, é aquele pronome que você aprendeu lá em português, pronome do pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. Então, você vai ter aqui, ó, em inglês, o caso reto e o caso oblíquo. Então, você tem eu, tu, ele, lembra? I, you, he, she, pronto. Então, você vai ter aqui o pronome do caso reto, na sequência o do oblíquo. Por quê? Porque cada pronome pessoal aqui, ele vai ter um correspondente, ó. You vai ser aqui igual, he vai ser him, she vai ser her,
We vai ser us. They vai ser them. Ok? Aí vamos entender quando é que usa um e quando é que usa outro. Então, observe, os pronomes pessoais em inglês são aqueles que podem substituir pessoas em frases e textos na língua. Como assim, Fabiana? Então, você vê aqui, ó, ele é usado para fazer referência a sujeitos que pratiquem alguma ação. Então, observe aqui, é o caso de Carla plays volleyball on the beach every week. Então, você percebe aqui, Carla é a pessoa, ó, porque aqui o que é que está dizendo? Faz referência a sujeitos que praticam alguma ação. Então, Carla aqui está praticando a ação. Joga vôlei na praia toda semana, todo final de semana. O cachorro deu uma tossida aqui. Deixa eu tirar depois. Então, veja. Fazer referência, ele faz referência a sujeitos que pratiquem alguma ação. É o caso aqui de Carla, observe aqui na frase, ó. Carla plays volleyball on the beach every weekend. Então, Carla aqui está praticando a ação. Ela joga vôlei na praia todo final de semana. Quando eu substituo aqui Carla por she, ó, ok? É uma opção. Então, esse pronome, ele é utilizado para fazer referência a isso, você está vendo aqui. Então, tanto faz eu utilizar Carla quanto she. 2. A pessoa de quem se fala não pratica qualquer ação dentro da frase. Ela apenas é citada, cumprindo a função de objeto na frase. Ela apenas é citada, cumprindo a função de objeto na frase. Então, nós temos aqui o exemplo. Cláudia broke up with him. Então, atente aqui para o him, que esse sim é o pronome do caso oblíquo, aquele que você viu lá, que eu não posso utilizar aqui he, não é? Estou dizendo que Cláudia aqui, ó, esse he, na verdade, eu não posso utilizar, por quê? Porque depois de preposições ou verbos, pessoal, eu tenho que utilizar obrigatoriamente o pronome do caso oblíquo. Então, jamais eu poderia utilizar o he aqui. Eu poderia utilizar Carlos, por exemplo, mas jamais utilizaria o he. E aí, nós temos aí, para você lembrar, o he, pronome pessoal do caso reto, e o him, pronome pessoal do caso oblíquo, que é o que nós estamos utilizando aqui nesse exemplo. Bom, sabendo disso, a gente segue aqui, ó, para o segundo verbo, tell. Então, sempre seguido de um nome ou pronome pessoal. Então, nós temos aqui, Fabi told us. Então, atente aqui também para esse pronome, porque é o mesmo caso, eu não posso utilizar um pronome do caso reto após um verbo, o verbo dizer, né? Contar. Então, ela nos disse, nos contou, Fabi nos disse que she was going to, que ia a Nova York. E o terceiro verbo, o verbo ask, perguntar, que mesmo acontece com ele, ok? Mas há casos em que ele é seguido de um pronome interrogativo. Então, você vai ver aqui, por exemplo, she asked me, mesma coisa aí dos outros casos, né? O me, pronome do caso oblíquo. She asked me where I was going. Ela me perguntou aonde eu ia. Então, você percebe aqui o uso do pronome interrogativo. He asked why people were crying. Então, ó, ele perguntou por que as pessoas estavam chorando. Então, observe aqui, se você tem dúvida ainda no quem são esses pronomes interrogativos aí, você vai perceber, eu botei aqui um lembrete para você. Então, se você tem dúvida ainda sobre o uso dos pronomes interrogativos, claro que você não tem dúvida, só coloquei aqui como um lembrete, né? Você não vai precisar disso, claro. Então, tá aí o lembretezinho para você. What, why, who, how, when, where. Então, nós temos aqui os pronomes interrogativos, aqueles usados lá para fazer pergunta, né? O que, qual, onde, quem, por quê? Então, vamos seguir aqui. O terceiro, agora sim, o terceiro, say, o verbo say, pode ser seguido ou não de um nome ou pronome. Então, vamos ver aqui.
She said that she was afraid. Então, você tem aqui, ela disse que estava com medo, ok? Então, ele pode ser seguido ou não de um nome ou de um pronome. Olha aqui, she said to Paul, ó, o nome aqui. Ela disse ao Paul que ela estava com medo. Então, você tem essas duas opções aqui, ó. She said that she, pronome, e she said to Paul, o nome. E aqui o passado do verbo say, né? Atenção para a dica. Sempre que aparecer essa dica, preste atenção porque ela vai te ajudar de alguma forma a entender melhor ou a responder as questões que estão vindo aí, tá bom? Então fica ligado. Quando o verbo da oração está no presente, o verbo da oração subordinada deve ser mantido. Então observa aí o exemplo. She says. Ele diz. Então o que é que ele diz? Eu geralmente levanto cedo. Eu geralmente levanto cedo. Então o verbo aqui está no presente. Obviamente, a frase também da oração subordinada, ela precisa estar no mesmo tempo verbal, ok? Mais um exemplo aqui. He says, ó, também aqui nós temos o presente e também na oração aqui o presente. Então, nós temos ele diz que geralmente levanta cedo. Quando o verbo da oração principal está no passado, o verbo da oração subordinada deve ser mantido no passado, conforme a regra anterior, que diz que se estivesse no presente, a subordinada também viria no presente. Então, você percebe aqui, pessoal, ó, she said, o passado do verbo say, she said. Aí aqui está a frase no discurso direto. Ó, o verbo aí go, quando eu transcrevo aqui, ó, she said that. She usually went. Então, você vê aqui, ó, do go, que estava no presente, foi pro passado. She said, ó, passado. Por quê? Aqui a gente está falando de discurso direto e aqui nós estamos falando de discurso indireto. Então, o que é que diz aqui? Quando o verbo da oração principal está no passado, o verbo da oração subordinada deve ser mantido no passado. Então, passado aqui, she said e went. Quando a frase do discurso direto vier com o will, você sabe que o will é a partículazinha do futuro, você vai substituir por would, que é o condicional. Então, nós temos aqui, ó, Clara said. Clara disse, I will quit my job. Eu vou largar o meu emprego. Então, utilização aqui de will, eu substituo aqui para would. A Clara disse que iria largar o seu emprego. Quando a frase vier com can, o discurso direto vier com can, eu vou utilizar could. Então, nós temos aí she said. Ela disse, ó, I can't eat seafood. Eu não posso comer frutos do mar. Então, a substituição vai ser o could, que é o passado aí de can. Ela disse que não podia comer frutos do mar. Mais um, present continuous. Então, quando a frase estiver no present continuous, você vai substituir, transformar no past continuous. E o que é o present continuous? O present continuous é aquela ação continuada. Fabiana está ensinando agora. Carlos está estudando agora. Então, quando essa ação está acontecendo, é o chamado present continuous. E ela é utilizada com o verbo to be mais o ing no verbo principal. Vocês lembram disso, né? Então, vamos lá. Então, nós temos aí, Júlio said, I'm working all day. Então, você vai modificar aí, Júlio said. Então, nós temos aqui, ó, I am working, que é o que está caracterizando o presente continuous. E aqui o was working, fazendo a transição do presente para o passado, que é o que você vai fazer aí. Então, Júlio disse, eu estou trabalhando o dia todo. 2, Júlio disse que estava trabalhando o dia todo. Let's practice. Pessoal, agora é com você. Você viu aí algumas regrinhas e algumas formas de transformação do discurso direto para o indireto? E agora você vai colocar isso na prática. Eu vou te dar aqui uns exercíciozinhos e você vai fazer essa transformação. Vamos lá ver se você consegue? Então, simbora. Preencha os espaços em branco com o tempo verbal correto. Então, vamos lá. Você tem aqui algumas formas de responder usando técnica, que é o que nos interessa aqui. Então, o que é importante destacar aqui?
Primeiro passo, nós reconhecemos aqui a presença do there is, verbo to be, e sabemos aqui que a frase aqui está no passado. Então, nós temos essa transcrição aqui, ó, entre aspas, é o discurso direto. Quando eu vou fazer a transição para o discurso indireto, eu tenho aqui o passado. Eu disse passado. Então, no passado, deve vir aqui, conforme diz a regra, que nós vimos agora há pouco, que esse verbo to be aqui vai ter que vir no passado. Então, o que que vai entrar aqui? Passado de there is, vai ficar o quê? Exatamente, there was. Parabéns aí para você que acertou. Letra B, a mesma coisa que eu tenho aqui, o destaque vai para isso. I will. Você sabe que isso aqui é uma contração do will, futuro. Então, nós temos aqui I will see you later. Eu vejo você depois. Verei você depois. Então, a frase está aqui entre aspas, discurso direto, e eu vou utilizar aqui o quê? Como é que vai ficar aí? Vamos lá? Ok? Para você que lembrou da regra, quando tem o will, eu transformo com would. Aqui, we are. Essa aqui também segue a mesma lógica da questão. Então se eu tenho aí um verbo to be aqui, obviamente aqui vai ficar no passado. Então, vai ficar were. Letra D, nós temos aqui o can, o uso do can, que é um modal, que será o assunto da nossa próxima aula, os modais. Então, o modal aqui, can, quando vem na frase do discurso direto, a gente utiliza aqui o que, pessoal? Ok, could, não é? A regrinha lá diz. E aqui também a mesma sequência, a mesma lógica da questão D. Então, contração de will, obviamente, aí também será would dance. Ok? Now it's your turn. Responda o exercício proposto a seguir e envie suas respostas para o Google Classroom. Então, preste atenção. A partir de agora, eu preciso ter um feedback. Você está retornando agora do recesso e eu preciso ter esse feedback. Se você está conseguindo compreender as aulas, se está tendo acesso a elas. Então, é importante que você me dê esse retorno, mandando esses exercícios para o meu Google Classroom. Então, eu vou selecionei aqui 10 questões. Você vai enviar apenas o gabarito dessa questão para o meu Google Classroom para eu corrigir, acompanhar vocês, saber se estão entendendo direitinho, tá bom? E eu preciso também que vocês acompanhem as aulas que eu vou estar postando aí no canal e que você dê o retorno também para ver se você está entendendo, se está legal para você, como é que a gente pode fazer aí para melhorar. Então, vamos lá para o exercício? Essa é a primeira sequência de 1 a 3, então anote aí, dá uma pausa no vídeo, copie essas questões, responde para mim e envia apenas o gabarito. De 1 a 3, essa é a sequência de 4 a 6, lembrando que essas frases estarão no discurso direto e você deverá selecionar aí qual é a opção que vai estar transcrita no discurso indireto. Essa é a questão de 7 a 8, terceiro bloco, de 7 a 9. Essa é a questão de 7 a 9 do terceiro bloco. E essa é a 10ª e última questão. Pronto, pessoal, é isso. Terminamos aqui. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Então, aproveita esse tempo em casa para estudar, tirar dúvida, responder exercícios, entender mais os textos em inglês, porque o nosso objetivo final é esse, tá bom? Então, fica bem aí, me dá o retorno, isso é extremamente importante. Manda esses exercícios aí, essas respostas para mim, para que eu possa acompanhar você. E até a próxima aula e fica bem. Beijo!